Fala pessoal, Vitor aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, Portugal ficou 24 anos sem receber uma corrida da Fórmula 1 e você aí na sua casa, né, no auge da sua arrogância, fica chateadinho quando você fica uma semana sem receber esse vídeo aqui. Mas não tem problema, se a corrida de ontem salvou o seu domingo, a gente está aqui obviamente para salvar a sua segunda-feira. Essa é a missão do seu resumo ludibriado. Bom, eu queria começar esse vídeo já dizendo que a gente precisa urgentemente criar uma petição para que a corrida de Portugal permaneça no calendário pelos próximos anos. Não foi uma corrida assim do nível de Monza ou Mugello, né, nesse ano, mas foi uma corrida com momentos interessantes. As duas primeiras voltas, por exemplo, sozinhas, já foram mais interessantes do que, sei lá, uns 20 anos de GP da Espanha. Tirando, é claro, 2016, porque, né... Eu não posso colocar aqui nesse vídeo tudo o que aconteceu nessas duas primeiras voltas, porque senão a Fórmula 1 vai acabar derrubando esse vídeo, porque, né, eles tirarem de mim os 10, 15 reais que eu vou ganhar fazendo esse vídeo, às vezes não é suficiente. Então, se você quiser ver com detalhes todos, né, o que aconteceu nessas duas primeiras voltas, você vai ter que ir lá no canal deles para assistir. Logo na largada, o nosso querido amigo Valtteri Bottas, obviamente, deu aquela brochadinha padrão dele, só que ninguém conseguia segurar o carro na pista, porque tava tendo uns chuvisquinhos ali nas primeiras curvas, e aí como ninguém conseguia segurar o carro na pista, o nosso amigo, por exemplo, Max Supermax, não conseguiu capitalizar em cima dessa brochada do nosso amigo Valtteri Bottas e acabou, inclusive, ali quando ele estava perdendo o controle do carro, na hora de voltar para a pista, chegou a dar uma enroscada com o Pérez, fez com que ele desse uma rodada e perdesse várias posições. O Hamilton também não conseguia segurar o carro na pista de jeito nenhum e aí o Sainz foi passando todo mundo e conseguiu chegar na segunda colocação ainda na primeira volta. O Raikkonen, inclusive, no início da segunda volta, já estava chegando na sexta colocação ao passar o Charlinho Leclerc. O Raikkonen que largou da 16ª colocação, ou seja, claramente ele deixou os bots ligados no modo Easy durante a primeira volta e aí só depois ele percebeu e foi lá ajustar, né? E aí na segunda volta o Bottas, que estava em primeiro naquele momento, já que o Hamilton estava dirigindo o carro mais perdido do que cachorro em dia de mudança, começou também a dar uma sofrida ali para segurar o carro e o Sainz chegando nele, até que eventualmente o Sainz conseguiu ultrapassar o Bottas ainda na segunda volta e se tornar o líder da corrida até então. E aí no exato momento em que isso aconteceu, eu tenho certeza que todos os torcedores da McLaren ao redor do planeta Terra inteiro pareciam os torcedores do Vasco no início desse Campeonato Brasileiro, quando o time era o líder, né? Porque logo depois, na sexta volta, 4 voltas só depois, né, o próprio Sainz começou a sofrer para segurar o carro na pista, né, os pneus macios dele já tinham desistido da ideia de continuar correndo, e aí foi quando a estratégia da Mercedes de largar de pneu médio, que estava se saindo melhor nos treinos até do que o pneu macio, começou a fazer efeito, e aí ele acabou sendo engolido pela Santíssima Trindade. Lúcio, o que é a Santíssima Trindade? Bom, eu adoraria te explicar aqui, mas as views no YouTube estão uma bosta. Então assistam os outros vídeos do Resumo Ludibriado para você poder descobrir o que é a Santíssima Trindade e também me ajudar aqui no canal do YouTube. Com a corrida mais estabilizada, o nosso querido amigo Racing Point Jr., que naquele momento estava na 8ª colocação, tentou fazer uma ultrapassagem para cima do moleque abusado usando a sua técnica secreta, que é a manobra raio-x, que para quem não sabe é uma manobra muito interessante, aonde você tenta ultrapassar o seu oponente atravessando o carro por dentro do outro, né? Obviamente essa tentativa dele não teve o efeito que ele esperava, ele acabou rodando, ainda atingindo o Baldão, o nosso querido moleque abusado, fazendo inclusive com que os dois fossem parar nas últimas colocações da corrida, né? Último e penúltimo, ou seja, deu errado e ainda prejudicou o Baldão. Na volta seguinte, o Hamilton, que já estava chorando pro Bono sobre os pneus, né, como ele sempre faz, conseguiu chegar no Bottas, né, e na reta principal abriu a asa, passou o Bottas e depois não perdeu mais a liderança. Inclusive, o Hamilton tem esse fenômeno engraçado, né, porque ele estava atrás do Bottas reclamando pra caramba do pneu. Depois que passou o Bottas,
Pronto, começou a falar no rádio que o pneu estava ótimo, o pneu estava excelente, não tinha por que parar ainda, e mais tarde na corrida começou a reclamar de cãibra e meteu a volta mais rápida. Ou seja, é realmente um fenômeno incrível onde Lewis Hamilton só consegue performar bem quando tá mal, né? O pneu tem que estar ruim, tem que estar com cãibra, é a hora que ele começa a correr. Quando ele tá lá na frente, né, aí a coisa não funciona. Enquanto isso, Noezinho Leleque, né, conseguia fazer ali mais uma vez um milagre, né, empurrando, segurando a arca cheia de animal da Ferrari lá dentro, na quarta colocação. É um trabalho realmente incrível. E um pouco mais atrás, ali naquela área de aglomeração, né, no pelotão da aglomeração, ali na meiuca, né, a disputa estava boa, com várias trocas de posições ali, inclusive o pessoal iludidaço com o Jorge Russo na 7ª colocação, sendo que ele só não tinha parado nos boxes ainda, né? Os destaques aí nesse pelotão da aglomeração ficam pro Pérez, né, que como eu comentei no início lá, ele acabou rodando quando se enroscou com o Verstappen, conseguiu se recuperar bem, entrar na zona de pontuação e ficar na 7ª colocação. E o outro destaque também é daquele cara incrível que é o nosso amigo Pierre Gasly, que conseguiu ultrapassar uma galera, fez uma corrida incrível. Na humilde opinião desta pessoa que vos fala, ele deveria ter ganhado a premiação de piloto do dia, conseguiu terminar na 5ª colocação. Eu admito que às vezes eu esqueço que ele tá pilotando uma AlphaTauri, cara. O Sainz, como eu comentei, né, chegou a liderar a corrida por 4 voltas, acabou terminando na 6ª colocação, e as Renaults não tiveram um final de semana muito bom, acabaram terminando na 8ª colocação com o Ocon e terminaram na 9ª colocação com o Ricardão. Fechando o top 10, a gente teve Sebastião, que apanhou para o carro mais uma vez, mas conseguiu marcar mais um pontinho muito importante para a Ferrari aí em 2020. E você não pode desvalorizar esse pontinho que Sebastião marcou, afinal de contas a Williams, eu tenho certeza que faria coisas terríveis para conseguir esse pelo menos um pontinho ao longo desse 2020. O Raikkonen, que teve esse início de corrida alucinante, depois perdeu o ritmo, acabou terminando na 11ª colocação. Em 12º, Alexandre Albon, com mais um final de semana muito ruim, chegou até a tomar uma volta do companheiro, né? O nosso amigo da vizinhança Max Supermax, ou seja, a coisa realmente está muito feia para o Albon, praticamente selando a sua saída da Red Bull aí ao final do ano, a não ser que daqui para frente o cara só faça corrida monstruosa. Vai ser a única forma dele se recuperar aí. Moleque abusado que estava em penúltimo depois que o Stroll tentou fazer a manobra raio-x nele, se recuperou, mas infelizmente não conseguiu entrar na zona de pontuação. Terminou em 13º. O Jorge Russo, né, o piloto mais azarado do grid, né, correu bem, correu bastante, deu o seu melhor, mas infelizmente ele que dirige uma van escolar ficou apenas na 14ª colocação. Nas 5 posições seguintes nós tivemos aí os 5 cavaleiros do Apocalipse, né, que é Giovinazzi, Magnussen, Grosjean, Latifi e o Kvyat. E para fechar com chave de bosta, na última colocação, a única pessoa que não terminou a corrida, mais uma corrida incrível de Racing Point Jr., que não só atrapalhou o moleque abusado, como nem sequer terminou a corrida, mostrando para todos nós que a Smoking Point realmente fez a escolha certa na hora de substituir o Vettel por algum piloto da equipe. Parabéns! No final das contas, foi o resultado que você já sabe, Hamilton ganhou mais uma, agora se tornou de forma isolada o maior vencedor da história da Fórmula 1. O top 3 também foi aquele que você já sabe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. E falando em amém, vamos rezar para que a corrida da semana que vem em Imola seja tão boa quanto foram as outras duas também na Itália, né, lá em Monza e também em Mugello. Eu não sei se esse vídeo ficou muito curto, se ficou muito curto eu peço perdão porque não tinha muita coisa a mais para eu falar sobre a corrida, mas o que eu posso dizer para você é que você vai me ajudar muito se você deixar aquele like e se inscrever no canal se você tiver gostado desse vídeo aqui e também passar ele para frente caso você já seja inscrito, beleza? A gente se vê na semana que vem com o resumo ludibriado do GP de Imola. Se preparem para as referências a Ayrton Senna, porque nunca vão deixar o cara descansar em paz. Um abração, a gente se vê lá, valeu e fui!